Exatamente. Bom, o contra-ataque foi contra Kunin e Kabarila, as fontes dos disparos dos foguetes, de acordo com a IDF, né? Então, você que chega agora, o Hezbollah lançou aí mais de 60 foguetes contra o território de Israel, sendo o maior ataque desde o dia 25 de agosto, né? Onde Israel fez lá a operação antecipada, né? Se antecipou ao ataque que o Hezbollah faria com mais de 1.000 foguetes e mísseis. Ao meio-dia, a IDF acrescentou em uma atualização que o Hezbollah disparou um foguete adicional em Shtulá, no norte, por volta das 13h40. De acordo com a IDF, o foguete caiu em campo aberto sem causar feridos, porém causou grandes incêndios. Israel já perdeu aí grandes áreas. Para quem não sabe, Israel tem um programa que a KKL faz, é uma instituição não governamental israelense, mas que funciona reflorestando o deserto, gente. Israel reflorestou, porque quando Israel foi fundado, né, o Estado de Israel declarou a independência, Israel, então, enfim, teve o seu país, aquela área, você não imagina, não pense que o território israelense, né, que eles ficam falando que é palestino, é nosso, você não imagine que tinha a infraestrutura que tem hoje. Não. Era uma área tomada de doenças, cólera, febre amarela, né? Rios secos, florestas completamente devastadas. Então o governo começa todo um trabalho, a população israelense, né, a sociedade israelense, começa um trabalho, inclusive, de reflorestar deserto. Você já ouviu falar nisso? Reflorestar deserto? Israel fez isso nos últimos 75 anos. Reflorestou desertos. E o Hezbollah ataca justamente essas áreas de florestas, de vegetação, para dar o trabalho para as forças de defesa de Israel terem que estar apagando o incêndio, né? E destruindo árvores. O povo maligno, ele destrói árvores, porque Israel é proibido de destruir árvores quando ele vai sitiar os seus inimigos, a não ser que ele precise dessas árvores para poder combater os seus inimigos, né? Mas, caso contrário, a lei judaica proíbe as forças de defesa de Israel de destruírem árvores. E o que o Hezbollah faz? Ele destrói florestas, de forma assim massiva, grandiosa. Inclusive, a fumaça do incêndio lá no norte de Israel já estava causando incômodo para a população. Lógico, 60 mil desabrigados, mas para a população já no centro de Israel, devido ao tamanho dos incêndios que foram causados lá pelos ataques do Hezbollah. A principal figura de oposição de Netanyahu Opa, eu pulei aqui, ó. Em Israel, o debate político se intensificou sobre quanto tempo a IDF pode adiar o ultimato dado ao Hezbollah para restaurar a tranquilidade e a segurança na fronteira, a fim de permitir que os 60 mil moradores evacuados no norte de Israel retornem para suas casas. Israel já deu tempo demais para o Hezbollah, né, doutor Youssef? 60 mil cidadãos. E isso, nós comentávamos ontem, inclusive, sobre o papel de Netanyahu. Ele está sofrendo uma pressão gigantesca de todos os lados. Porque se ele não vai para a guerra total com o Hezbollah, eliminando as capacidades do Hezbollah, a ponto do Hezbollah se render, né, e dizer, não, nós queremos somente a paz com Israel. Nem que seja por um período de tempo. Enquanto ele não fizer isso, esses moradores não podem voltar para casa. São 60 mil famílias, 60 mil israelenses ali chorando todos os dias dentro de Israel, que não tem um lugar para onde ir. Israel não pode abrir mão daquele território. Ele é soberano. Ele precisa, inclusive, numa inteligência de defesa, ele precisaria ampliar os seus territórios. Os russos estão fazendo isso, né, mediante a presença da OTAN ali na fronteira russa. O que o Putin fez? Vou invadir a Ucrânia e vou aumentar os meus territórios, eu vou aumentar as minhas fronteiras. Quero manter a OTAN mais longe dos meus territórios possível. Bom, ou Netanyahu e Israel vão para a guerra, destroem o Hezbollah, ou esses moradores ficarão desalojados. Agora, Netanyahu, olha o que está na mão de Netanyahu. Se ele intensifica os ataques contra o Hezbollah, ele tem a pressão internacional. Os americanos vão permitir, porque os americanos, eles
trazem um apoio, colocaram lá uma das maiores forças bélicas para mostrar que apoiam Israel. Mas os americanos vão segurar o rojão de ter Israel, por exemplo, fazendo uma operação gigantesca dentro do Líbano. Então tem a opinião internacional, né? Tem a resposta internacional, né? E Israel precisa da permissão americana, infelizmente, né? Ele precisa da permissão porque com essa permissão vem armas, justamente para que ele possa lutar essa guerra. Não que ele não vá, né? Em último caso, se defender e fazer o que tem que ser preciso, mesmo sem os americanos. Já fez, mas hoje ele precisa do apoio dos americanos, né? É imprescindível. Se Netanyahu não combate, a população interna, a pressão política pega ele internamente. Mas se ele vai para o ataque, a pressão internacional também sobre ele é gigantesca. E aí? Se você fosse primeiro-ministro, o que você faria, internauta? Eu pergunto para você, está nas mãos de Netanyahu estas resoluções mediante a pressão que os inimigos fazem, a pressão que a população israelense faz e a pressão que a mídia faz e a pressão que os governos fazem contra Israel. Israel foi traído, Dr. Yosef, justamente por isso. O Reino Unido, até então aliado israelense, tira as manguinhas de fora e trai Israel descaradamente alguns meses após a mudança de governo no Reino Unido. Um governo de esquerda assume e agora eles congelam armas, munições, recursos que estavam enviando para Israel, para que Israel pudesse se defender. Então, mais isso. Agora Israel tem que lidar com a traição de um importante aliado. Justamente, Timão. Então, veja, essa questão internacional ela é de suma importância, é o ponto-chave da questão. Nós estamos aí às vésperas da eleição norte-americana. Provavelmente o candidato Biden melhor, já não é mais candidato, já não vai deixar o governo e provavelmente o Trump vai ser o eleito. Tudo está indo nesse sentido, está se encaminhando para esse fim. Nós tivemos aí na Europa, principalmente na Inglaterra, essa virada, né, de posicionamento da Inglaterra com o congelamento, se não me engano, de 30 mil contratos que tinham ali, 30 contratos que tinham, melhor dizendo, não 30 mil, 30 contratos que tinham de lotes de exportação de equipamento bélico para o Estado judeu, que foram cancelados, suspensos de alguma maneira, mas ainda não é que foram definitivamente cancelados. Eles foram suspensos, mas pode ainda retroagir. Aí o Estado inglês começa a levantar vários questionamentos, querendo impor algum tipo de regramento. E enquanto isso, nos Estados Unidos, nós temos ali essa eleição às vésperas, e eu, no meu ponto de vista, acredito, assim, conhecendo o perfil do Trump, conhecendo a maneira que ele agiu quando ele, vamos dizer assim, esteve no seu período como presidente dos Estados Unidos, eu acredito que se ele assumir, assim que ele assumir a presidência, que é provável que ele assuma, as coisas vão mudar da água para o vinho. Porque o Trump ele não é de meias palavras, ele simplesmente se impõe, diz o que vai fazer e os líderes mundiais têm medo dele. Esse é fato. Ele não é uma pessoa que diz que vai fazer e não faz. Ele diz que vai fazer e faz, e se impõe através do poder que é a potência norte-americana e consegue, então, regular as coisas. E eu digo isso porque, se tivesse o Trump no poder agora, esse conflito nem tinha começado. Ou tinha começado e já tinha sido abafado, as nações teriam logo desistido de tentar levar a coisa a cada vez pior, a envolver mais estados, e hoje nós temos aí praticamente quase que um conflito a nível regional. Por conta do quê? Por conta do pulso fraco do Biden. O Biden não teve pulso firme nessa lenga-lenga de vai, não vai, enquanto isso, esse Estado extremista, esse sistema religioso que quer se impor através da força, vai perdendo poder. E por isso que na Europa já a coisa já parece que não dá mais para reverter. É toda essa gama de pessoas que saíram do Oriente Médio,
com o título, sobre o título de refugiados, hoje assumiram praticamente boa parte da Europa e já tem condições até de eleger parlamentares por conta própria, só com seus votos. E se deixar nesse sistema, nessa cultura woke aí que está predominando em todo o planeta, a coisa vai cada vez piorar. Então, é extremamente importante que o Trump ganhe a eleição para que nós tenhamos uma solução, vamos dizer assim, mais pacífica desse conflito que está acontecendo no Oriente Médio. Eu não vejo outra possibilidade. Se qualquer outra pessoa assumir a Casa Branca, nós teremos problemas, e os problemas cada vez mais vão se avolumar a ponto de já não ser mais, não ficar mais restrito a um conflito meramente regional e envolver outras potências por conta da falta de pulso do Estado norte-americano, que é dali que partem as principais decisões, é dali que se define tudo e a última palavra, até a presente data, é sempre parte da Casa Branca.